Oi pessoal, esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando sobre tributos em geral. Estamos falando de espécies tributárias. No primeiro vídeo nós falamos sobre o direito tributário e o tributo em si. No segundo vídeo sobre espécies tributárias e sobre impostos. E agora nesse terceiro vídeo vamos continuar falando das outras espécies tributárias. Eu frisei bem que o imposto é o único tributo cujo produto da arrecadação ele pode ser utilizado livremente pelo Estado para custear qualquer tipo de despesa pública, despesa lícita, é claro. Então, o Estado ele pode utilizar o que foi arrecadado como imposto para pagar folha de funcionários, para pagar juros da dívida pública, para pagar fornecedores e etc. Então, pode usar para qualquer finalidade. As demais espécies tributárias, elas já são instituídas com uma finalidade determinada, ou seja, o dinheiro da arrecadação vai ser utilizado para uma determinada despesa. Isso eu acho muito interessante. Então nós temos as outras espécies tributárias que são taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições sociais, contribuições de intervenção do domínio econômico, contribuições setoriais, contribuição de iluminação pública. Então nós temos mais 7 espécies tributárias. Cada uma dessas espécies tributárias ela é instituída para custear uma determinada despesa. Podem observar isso. Bom, vamos começar falando de taxas. Vamos ver até onde a gente pode ir, porque eu não quero alongar o vídeo mais do que 15 minutos. Acho que fica um formato bacana, assim, mais leve para vocês ouvirem, assim, para vocês assim estudarem, né? Vamos falar primeiro das taxas. As taxas, elas são tributos que podem ser instituídos por todas as entidades federadas. Ou seja, você vai ter taxas instituídas pela União, taxas instituídas pelos estados, pelos municípios e também pelo Distrito Federal. Então a competência, ela se estende a todas as unidades federadas. As taxas, elas são instituídas para custear despesas com a prestação de um determinado serviço público ou com o exercício do poder de polícia. Então são duas situações. Então você não pode instituir uma taxa com outra finalidade. Então são dois motivos para a instituição da taxa. É custear despesas ou com a prestação de um serviço público ou então com o exercício do poder de polícia. Então cabe a gente dar uma palavrinha, né, sobre o que é isso. Bom, quanto ao custeio do serviço público, é interessante que tanto a Constituição Federal quanto o Código Tributário Nacional estabelecem que o serviço que vai ser custeado pela cobrança da taxa tem que ser um serviço público específico e divisível. O que significa isso? Bom, vamos assim falar de uma forma bem direta. Isso significa que o serviço público ele não vai beneficiar toda a sociedade, mas apenas ele vai beneficiar aquele que está pagando pela taxa. Então isso é fácil de nós visualizarmos. Por exemplo, coleta de lixo. Coleta de lixo beneficia quem? É a pessoa que coloca o lixo na rua. Então, se o lixeiro não recolheu o lixo do vizinho lá de baixo, da rua lá embaixo, para mim não vai afetar nada. O importante é que o lixeiro ele recolha o lixo que eu coloquei na minha casa. E atenção, não importa se eu coloquei ou não, viu? Porque o serviço não precisa ser prestado, ele precisa estar disponibilizado apenas. E falando do lixo, vamos falar assim de uma forma bem direta. Qual é a pergunta que se faz? O caminhão de lixo passa na frente da sua casa? Se passou, então você tem que pagar a taxa de coleta de lixo. Mesmo que você more num lugar onde existe um recolhimento próprio. Então você tem loteamentos fechados que tem serviço de coleta de lixo próprio. Mas o caminhão de lixo da prefeitura, se ele passar, então a pessoa vai ter que pagar a taxa para a prefeitura também. Então, nós temos o serviço público que ele é específico e divisível. Ele beneficia assim um contribuinte determinado. Quer ver um outro exemplo? Agora é inverso. Taxa de conservação de vias públicas. Tem muito município
Bom, acho que não tantos hoje em dia, mas muitos municípios já cobraram essa taxa. Então era para a prefeitura arrecadar dinheiro para consertar buraco na rua, para fazer pavimentação asfáltica. Mas quem que vai estar beneficiando? Só a pessoa que tem a casa na frente do buraco, na frente da rua que está esburacada? Não, todo mundo que passa. Então não é um serviço que é individual, é um serviço geral. Então o judiciário já disse, não, nesse caso não pode ser instituída a taxa, não pode. Só se o serviço ele for um serviço individual, específico e divisível. Uma outra situação que admite a cobrança de taxa é a prestação de serviços de poder de polícia. Bom, aliás, a Constituição e o Código Tributário falam exercício do poder de polícia. Sim, essa é a expressão correta. O que vem a ser isso? Quando você pega o Código Tributário Nacional, poder de polícia vai ter um conceito desse, quer dizer, desse tamanho, grande. Mas vamos tentar simplificar. Poder de polícia significa fiscalização. Fiscalização exercida pela administração pública em qualquer atividade. Aqui, poder de polícia, ele não tem a ver com as unidades de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, não tem a ver. Polícia Rodoviária, não tem a ver. Essas entidades até desempenham desempenham também atividades fiscalizadoras, tá? Mas a palavra polícia aqui, ela não está vinculada ao sentido da instituição policial, da instituição de segurança pública. Poder de polícia significa nada mais do que prerrogativa fiscalizadora do Estado. Então, que é um exemplo muito comum. É uma delícia você sair para comer fora. Nessa época a gente não está saindo, né? Porque está todo mundo de quarentena em casa, tem que continuar assim. Mas é uma delícia, né? Você sair, comer uma pizza, comer um lanche, etc. Legal. Mas e a cozinha desses lugares? Como é que fica? A gente pensa nisso, né? Então nós temos, por exemplo, o órgão municipal chamado normalmente de vigilância sanitária, que vai lá e fiscaliza a cozinha desses locais. É um serviço de fiscalização. É o que nós chamamos, é o que o Código chama, que a Constituição Federal chama de exercício do poder de polícia, que é o desempenho de atividade fiscalizadora. E a vigilância sanitária vai verificar se a cozinha desses locais está em ordem, está limpinha para a gente poder frequentar depois. E só que tem custo, né, gente? Tem custo. Tem custo para o funcionamento da vigilância sanitária ou de qualquer órgão de fiscalização. E esse custo ele vai ser arcado pelo Estado. E o Estado, para ajudar na manutenção desses serviços, cobra a taxa. Então você tem a chamada taxa sanitária, taxa de vigilância sanitária, algum nome parecido, viu? Depende do município. O município que vai definir o nome. Então nós vamos ter a taxa sendo cobrada aqui para custear a atividade fiscalizadora do poder público. Então nós vamos ter a cobrança da taxa visando custear ou um serviço público específico e divisível ou o exercício do poder de polícia. São essas duas as situações. E é interessante que... Tomar uma água, pessoal. É interessante que o dinheiro que é arrecadado das taxas só pode ser utilizado naquilo. Então, se você tiver, por exemplo, o dinheiro da taxa de coleta de lixo, vai tudo para o município custear a coleta de lixo. Você não pode pegar esse dinheiro e mandar para outra coisa. Vou mandar para educação. Eu vou pegar o dinheiro que não foi usado na coleta de lixo e usar em assuntos viários. Utilizar para pagar fornecedor. Não, só na coleta de lixo. Então, o dinheiro todo vai só para aquela determinada despesa. Não pode ser utilizado para uma outra finalidade. Deixa eu ver o que mais. Bom, vamos já passar para outra espécie tributária. Contribuição de melhoria. Então, nesse vídeo a gente vai falar só de taxa de contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é um tributo que pode ser instituído ou pela União, ou pelo Estado, ou pelo município, ou pelo Distrito Federal. Ele tem por propósito custear uma obra pública que venha a valorizar o imóvel pertencente ao particular, ao contribuinte. Então, por exemplo, uma pessoa ela tem uma casa
Vou dar o exemplo mais comum, tá? A pessoa tem a casa. E essa casa está numa rua, numa avenida de terra. Não é asfalto, é terra. Bom, quem já morou, ou visita, ou frequenta uma casa assim que está em rua de terra, sabe o seguinte. Quando chove, nossa, é aquela lameira. Quando está no verão, quando está numa época seca, é aquele poeirão, sabe disso. E sabe também que se passar um asfalto, o valor do imóvel vai subir, o valor do imóvel vai ser majorado. Então, se a pessoa vender um imóvel numa área que não tem não tem asfalto, o preço é um. Se a rua tiver asfalto, o preço é outro, maior. Então, o asfaltamento da via pública, ele valoriza o imóvel, valoriza. Então, a contribuição de melhoria, ela é cobrada para custear uma obra pública que vinha valorizar o imóvel do particular. E ela vai ser instituída justamente com essa finalidade. Não pode ser utilizado, o dinheiro não vai ser utilizado com outra coisa. Ah, era para obra pública, vai ser usado com educação. Ah, para obra pública, vamos usar na assistência social. Não, é para obra pública, é só para obra pública, tá certo? Ó, agora um detalhe. Que obra pública? Normalmente a gente vê contribuição de melhoria ser cobrada apenas no caso de abertura de rua ou avenida em áreas urbanas e pavimentação. E mesmo assim a gente não vê com frequência. O poder público dificilmente institui uma contribuição de melhoria. Agora, as unidades federadas legalmente, elas podem instituir uma contribuição de melhoria em virtude de várias obras públicas. Quer ver? Tem um decreto-lei, que é o 195 de 1967. Ele está em vigor ainda. Ele estabelece as situações onde pode ser cobrada a contribuição de melhoria. E eu até marquei aqui, eu tenho um papelzinho aqui, eu tenho uma colinha aqui para não me perder. Olha só, abertura de ruas, implantação de esgotos, implantação de parques, estádios esportivos. Vai construir um estádio, você pode cobrar a contribuição de melhoria. Açudes, aeroportos e funiculares. Não, vocês não sabem o que é funicular? Não? Então tá bom. O professor vai falar rapidinho. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Funicular é um trenzinho que fica no morro e que ele é puxado por um cabo de aço. Então lá em Santos, por exemplo, você tem isso. Você tem lá, eu acho que em Montserrat. Montserrat é em Santos, né? Então tem um trenzinho assim, tipo um bondinho, que ele é puxado por cabo de aço. Olha aí em cima. É interessante, já fiz esse passeio em Santos, viu? Aliás, quando você chega lá em cima, é um lugar bem esquisito, assim, tem umas casas, um lugar antigo, parece outra cidade, né? Fica lá em cima no morro. Né? E é comum funicular, né? Quando você vai também... é muito comum, viu? Muito comum, principalmente na Europa, né? Você vai em Capri, você vai subir a ilha, tem funicular. Lá em Paris, quando você vai subir a Sacré-Cœur, lá em Montmartre, então você tem o funicular também, sim, é um trenzinho ou um bondinho que é puxado por um cabo, assim, bem inclinado, tá? Isso é funicular. Então, se for construir um funicular na sua cidade, então pode cobrar a contribuição de melhoria. Bom, mas na realidade, pode-se observar que a contribuição de melhoria, ela não é cobrada com frequência. Aqui em Presidente Prudente mesmo, eu sou procurador do município, eu já falei isso em sala de aula muitas vezes. Eu me lembro que a última vez que foi instituída a contribuição de melhoria foi em 1996, foi para pavimentar um bairro chamado Ana Jacinta, que é tudo terra mesmo. Hoje Ana Jacinta é um bairro bacana, mas era terra. Eu lembro que foi a última vez. De lá para cá, o município asfaltou dezenas de ruas e abriu dezenas de ruas, mas não instituiu. Por que isso? Bom, eu não tenho uma resposta exata. Só que é um tributo meio chato de instituir. Porque você tem que fazer um estudo, você tem que ver o custo, você tem que fazer uma publicação do edital, depois você tem que deixar a obra ser sujeita a questionamentos. Então é complicado. Outras vezes, as pessoas que vão ser beneficiadas pela obra têm um poder aquisitivo muito baixo. Por exemplo, eu falei aqui construção de açude. Já pensou o governo federal construir açude no Nordeste e falar para o pessoal ali das redondezas, olha, eu estou construindo um açude para vocês vão pagar, então contribuição de melhoria, vocês vão pagar um valor. É meio complicado, né? Outras vezes a obra é meio assim, a obra às vezes atrapalha até. A abertura de uma via pública, vai abrir uma rua,
construir um viaduto. De repente, até valoriza o imóvel, mas de repente já imaginou barulho, tudo, trânsito, não sei. Então é meio complicado. Esse tributo eu noto que ele não ele não é assim, ele não é cobrado assim com muita frequência. Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisinha para falar. Ah, sim, uma coisa interessante. Obra nova que valoriza o imóvel. Então, se você tiver, o caso mais comum, se você tiver já uma rua que foi asfaltada alguma vez, nem que for com aqueles paralelepípedos, né, com aquela rua de pedra, e se porventura o asfalto foi embora, gastou, a prefeitura quiser asfaltar de novo, não pode cobrar a contribuição de melhoria, porque já é reasfaltamento. E só se for o primeiro asfaltamento, o segundo não. Um outro detalhe, limite do valor da contribuição de melhoria. Ó, tem um limite individual e tem um limite global. O limite individual é a valorização do imóvel da pessoa. Então, se valorizou 5 mil, 10 mil reais o imóvel da pessoa, a prefeitura não vai, se for a prefeitura que instituiu, né, a contribuição de melhoria, a prefeitura não vai poder cobrar dessa pessoa mais do que 10 mil reais, que foi a valorização do imóvel. E nós temos um limite global também, que é o custo da obra. Então, se vamos supor que o valor que vai ser cobrado de cada contribuinte, se ele for cobrado e a soma de tudo for superior ao valor da obra, aí nós vamos ter que adequar os valores cobrados de cada um. Por quê? Porque a soma do que vai ser arrecadado de todo mundo não pode superar o custo da obra. E por fim, que o vídeo já está ficando longo demais, já passou de 15 minutos, a contribuição de melhoria ela pode ser cobrada daquelas pessoas que são beneficiadas diretamente pela obra e também daquelas pessoas beneficiadas indiretamente, que é a chamada zona de influência. Então você abre uma rua aqui, nesse local, mas os moradores ali que têm as suas casas a uma quadra dali, se eles tiverem seu imóvel valorizado, também deles poderá ser cobrada a contribuição de melhoria. É o que nós chamamos de zona de influência. Um aspecto interessante, não sei se até é matéria de TCC, viu? É que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que os entes federados eles têm que cobrar todos os tributos da sua competência. E eu falei que normalmente que eu não tenho visto cobrança de contribuição de melhoria nem pela União, nem pelo Estado, nem pelos municípios. E quando tem uma obra dessa, será que é obrigatório cobrar a contribuição de melhoria? Não vou responder porque eu não tenho opinião formada, viu? Mas eu acho um assunto interessante, tá? Não vou perguntar na prova isso não. Bom, pessoal, deu o que tinha que dar, já ficou muito longo o vídeo. Até a próxima.